Bom, pessoal, bom dia. O nosso tema de trabalho de hoje é ação de consignação e pagamento. Então, é uma forma que uma legislação que nós temos, né, que garante uma das formas de pagamento. Então, ela vai ser utilizada quando houver a recusa ao recebimento. Então, se você tem uma obrigação e você tem que pagar, se o credor se recusa a receber, você vai poder consignar esse valor, né, efetuar esse pagamento em juízo. É o que o pessoal chama de pagamento em juízo, ok? No linguagem popular, assim que é conhecido isso. Então, como é que funciona essa legislação? Como é que isso está tratado no Código de Processo? Então, vejam só. A gente já estudou que eu tenho as chamadas leis especiais, que é lá, por exemplo, lei de inquilinato, a lei do divórcio, a 6.515, nós temos a lei que nós acabamos de estudar, que é a lei dos juizados especiais. Estas são legislações especiais. Elas são chamadas especiais porque elas estão fora do Código de Processo Civil. São leis diferentes do Código de Processo Civil. De outro lado, nós temos um novo Código de Processo Civil. Né? Tudo isso aí cai em exame de ordem, tem que dominar esse aspecto. Nós temos dentro do Código de Processo Civil, nós temos os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, os procedimentos especiais de jurisdição voluntária e o procedimento comum ordinário, ok? Isso a gente já viu lá no comecinho do semestre, do bimestre, quando a gente fomos separando as estruturas do Código de Processo Civil. Então, só estou recapitulando isso aqui com vocês. O que são esses procedimentos especiais de jurisdição contenciosa? Na jurisdição contenciosa, é importante lembrar que eu tenho conflito, que eu tenho discussão. Então, é a função que o Estado desempenha para pacificar os litígios. Né? Pressupõe a controvérsia, pressupõe a discussão, eu tenho as partes, eu tenho o autor e tenho o réu. De outro lado da jurisdição contenciosa, eu vou ter a jurisdição voluntária, onde eu tenho um acordo das partes, um acordo de vontades, né? Eu não tenho autor e réu, eu tenho interessados, eu tenho requerente, requerido. A sentença do juiz é uma sentença de homologação em regra, e é mais uma atribuição administrativa para resolver questões que poderiam ser resolvidas de outra forma mais simplória. Exemplo, né, seria ali o próprio divórcio, o divórcio consensual. Né, uma questão, ela é tão simples, digamos assim, ele é simples sob o aspecto jurídico, né? Sob o aspecto pessoal ele é super complicado, mas o divórcio eu posso fazê-lo por escritura pública, se o casal for maior e capaz. Agora, e não tiver crianças, né? Se eles tiverem crianças, eles vão ter daí que submeter a esse procedimento de jurisdição voluntária, porque daí o Estado quer supervisionar. O inventário também, hoje eu tenho a possibilidade de fazer ele de forma extrajudicial, quando for questões mais simples, mais simplórias. Quando envolver questões mais complexas, o judiciário ele continua olhando, querendo ver. Mas né, não existe lide, eu não tenho conflito, é apenas um negócio jurídico para que vai se efetivar ali na presença do magistrado. Bom, historicamente, nós temos dentro do processo civil o processo de conhecimento, o processo de execução, os procedimentos especiais e as leis esparsas. Então, essas são a estrutura que a gente trabalhou. Nós estamos estudando o processo de conhecimento, nós estudamos o procedimento comum ordinário, agora a gente está começando a ver alguns procedimentos especiais. Vimos o juizado especial civil, que é uma lei especial, o juizado está fora do Código de Processo, insisto com vocês, e agora vamos ver a ação de consignação e pagamento, que é um procedimento especial. Ele, ele está dentro do código, mas ele é uma estrutura, né, que se encaixa do que a gente chama de procedimento especial. É esse tópicozinho aqui, perfeito? E por que se chama procedimentos especiais? Né? Por que dessa nomenclatura? Qual a importância dessa nomenclatura? Bom, ele se chama, ele se
se chama procedimento especial, ele é especial por quê? Porque ele tem uma simplificação e uma agilidade nos trâmites processuais. Então, a gente estudou o procedimento comum ordinário, que é aquele: petição inicial, citação, audiência de conciliação, providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo, saneamento, audiências, julgamento, alegações finais e sentença. Essa é a estrutura do procedimento comum ordinário. Aqui não, aqui a coisa vai ser mais rápida, vai ser mais simples. Nós vamos ver, inclusive, que a ação de consignação em pagamento, ela tem uma parte que ela é extrajudicial, uma parte que ela é feita no banco, independente da atenção do juiz, do oficial de justiça, do processo. Por isso que é especial, porque ele tem aspectos diferentes. Os prazos são reduzidos, normalmente são procedimentos mais rápidos, normalmente, né? E a gente falar em rapidez em direito é uma coisa assim até chata, né, de falar. Por quê? A gente fala que é mais rápido, fala que é mais sério, mas na prática você não consegue enxergar essa velocidade, principalmente o cliente, né? A gente, depois de um tempo, o advogado ele se habitua, se acostuma com a demora do Poder Judiciário, que é uma pena, né? A gente não devia aceitar isso nunca. De qualquer maneira, a gente se acostuma com isso e vai fazendo o nosso trabalho. Agora, o cliente é que não entende. O cliente não entende mesmo, né? Por exemplo, o advogado tem lá 100, 200, 300 processos. O cliente só tem o dele. Então, ele fica muito angustiado com aquilo. Então, os procedimentos especiais, ele traz essa promessa de ser mais rápido, ok? Além disso, eliminação de atos desnecessários. Eu não concordo muito com isso, não, né? A gente não consigo ver essa eliminação de atos. Eu consigo ver atos mais simples. Agora, eliminar atos, não consigo enxergar isso na legislação, mas os autores falam. Então, se algum dia perguntarem para você, está aí, né, a informação de que os procedimentos especiais, eles buscam eliminar atos desnecessários. Ainda, delimitação do tema discutido na inicial e na contestação. Isso é fato. Então, eu tenho ação de consignação em pagamento. Nós vamos discutir apenas pagamento. Depois nós temos as ações possessórias, onde eu só vou discutir a posse. Nem a propriedade eu não discuto. Só discuto mesmo a posse ali, quem é que está no imóvel, quem pode ou não pode permanecer no imóvel. Ok? Nós temos ainda mais uma, que é a ação de exigência de contas. Então, ele tem um tema mais focal, né, mais pontual, aquilo que vai ser trabalhado nessa legislação. Regra específica quanto à legitimidade e iniciativa das partes. Nós vamos ver que alguns tipos de procedimentos especiais ele limita. Só tal pessoa pode entrar, só aquela pode ser autora, só aquela pode ser réu. Ok? Na consignação de pagamento ainda você é um pouco mais aberto essa questão. Ainda, né, isso aqui é interessante, os procedimentos especiais ele tem a fusão das regras, tanto do conhecimento, né, da natureza cognitiva, quanto da execução. Aqui também vocês vão ver que já há a possibilidade da penhora de bens. Eu acho que a melhor, se quiser anotar, o melhor procedimento especial para você verificar essa fusão entre execução e conhecimento é chamada ação monitória. Acho que ali você vai ver isso bem claramente. Eu não vou tratar dela agora porque não é o momento, ok? Regra específica de competência: determinadas ações têm local próprio para ser ajuizada dentro da sede dos procedimentos especiais. E citação: como funciona a citação. E, por fim, muitas finalidades específicas, ok? Então, essa é a ideia, não só da ação de consignação e pagamento, mas de todos os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa ou até mesmo voluntário. Todos eles vão ter esses aspectos aqui, essas peculiaridades que é importante a gente conhecer, perfeito? Agora, quando nós adentramos especificamente na ação de consignação e pagamento, ou melhor dizendo, para poder explicar melhor essa ação de consignação e pagamento, eu preciso visitar um pouquinho ali o Código Civil para que a gente consiga falar a mesma linguagem. Então, vamos fazer aqui um nivelamento de linguagem. Quando a gente fala, então, de uma relação obrigacional, né, a gente fala em dívida, eu sempre vou ter
necessariamente sempre vou ter duas pessoas. Eu vou ter de um lado o credor, alguém que tem direito a receber alguma coisa, e eu vou ter de outro lado aí um devedor, que é alguém que está devendo algo para outro. Essa relação ela é uma relação é, necessária e fundamental, né? Uma relação bilateral entre autor, desculpa, credor e devedor. Então, quando eu tenho essa relação, eu posso ter entre eles diversos tipos de obrigações. Uma delas, a principal, o nosso foco de discussão, é a prestação econômica, o pagamento de alguma coisa, né? Um deve para o outro, um tem que pagar. Mas não é só isso. Quando a gente fala de relação obrigacional entre pessoas, eu posso ter outros tipos de obrigação. Eu posso ter obrigação de dar, né, de dar alguma coisa. Eu posso ter obrigação de fazer, obrigação de não fazer, ter que entregar alguma coisa. Então, são diversos as formas com que essas pessoas vão se relacionar dentro da história, do sistema obrigacional. É assim que vai ter as relações, né? Alguém tem que entregar alguma coisa para outrem, pagar alguma coisa. Pois bem, é, acontece que qualquer que seja essa relação que existe entre eles, num determinado momento, né, ao final desta relação, eu vou ter então o desfecho final, que é o cumprimento da obrigação, né, que é quando se extingue o vínculo obrigacional. Então chegará um momento que alguém vai ter que cumprir, vai ter que pagar, vai ter que entregar, vai ter que não fazer alguma coisa, né, parar de fazer algo. Então isso aí vai impor uma, 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 uma obrigação, e quando essa obrigação se impõe, quando ela se resolve, acaba o vínculo, não tem mais nenhuma relação entre essas pessoas. É claro que se extingue o vínculo obrigacional, mas assim, algumas coisas podem ficar pendentes. Por exemplo, quando eu compro um carro, eu vou lá, né, na agência, ou de um particular que seja, eu vou lá, compro um carro e assumo uma obrigação pecuniária. Então, eu vou ter que pagar esse veículo. No momento em que eu paguei o veículo e o veículo já está comigo, teoricamente, cumpriu-se a obrigação. Qual era a minha obrigação? Pagar. Qual era a obrigação da concessionária? Me entregar o veículo. Pois bem, cada um cumpriu o seu papel, acabou o vínculo obrigacional. Essa é a ideia. A não ser, é claro, mas aí já é um outro capítulo, que haja algum vício de negócio, que haja algum problema no negócio. Por exemplo, o carro veio com algum defeito de fábrica. Aí eu vou ter que voltar até a concessionária para discutir. Ou, como já aconteceu comigo, existe um cadastro nacional de veículos que as concessionárias têm que liberar esse carro depois da venda. Eu comprei um carro uma vez, esse veículo não foi liberado pela concessionária. Quando eu fui emplacar, o despachante me ligou e falou: ó, o carro tem problema, o carro não está liberado. Aí eu tive que voltar lá para eles fazerem um trâmite burocrático. Então, a ideia da obrigação é essa: um paga, o outro entrega, né? Um cumpre a sua parte na obrigação, o outro cumpre também, ela acabou ali. A não ser que haja algum, vamos usar a palavra vício. Se houver vícios, aí é claro, nós temos que retomar, rediscutir alguns aspectos do negócio jurídico. Mas felizmente, né, isso é a exceção. Felizmente, não é todo dia que acontece. E quando acontece, entramos nós aí da área do direito. Bom, a principal forma de extinção de um vínculo obrigacional que nós conhecemos, eu já vou aprofundando para consignação, a principal forma que nós temos de extinção de uma obrigação, sem dúvida nenhuma, é o pagamento, né? Aí coloquei duas fotos antigas, né, dinheiro, coisa que a gente nem vê mais hoje em dia. Hoje em dia só se usa aí as maquininhas, né, as transferências eletrônicas. Até ontem, sábado saí com a minha esposa, fomos almoçar e ela me perguntou: ah, você tem dinheiro? Eu falei: não, faz mais de meses que eu não sei que é ter uma nota na carteira. Tudo é feito pagamento via cartão. Então, é uma nova forma da sociedade cumprir as suas obrigações, quer seja por maquininha, quer seja por dinheiro, mas o que nos interessa é o pagamento.
E uma palavrinha que está ali, ó, que faz toda a diferença para nós, na verdade, uma expressão, ó, pagamento em dia. Então não basta qualquer pagamento, tem que ser o pagamento em dia, tem que ser no valor correto. Por quê? Se houver algum problema nesse prazo, no valor, né, em que vai se efetuar o pagamento, nesse momento que entra aí no circuito, que entra aí a tal da ação de consignação e pagamento, né? Porque quando não é pago em dia, ocorre então o atraso no pagamento, que a gente chama de mora, perfeito? O atraso de pagamento a gente chama de mora. Bom, para que a gente possa aprofundar um pouco essa mora e não ficarmos aí presos apenas à ideia do atraso, eu tenho que me lembrar que mora pode ser em razão do tempo, demora no pagamento, atraso no pagamento do que eu acabei de falar no slide anterior. Eu posso ter a mora em razão da entrega de uma coisa diferente, né? Eu contratei uma coisa, quer me entregar outra, eu contratei eu contratei uma safra de soja, ele quer me entregar uma safra de trigo, não é bem por aí. Então eu comprei uma coisa, é aquilo que eu quero receber. Não dá para ser diferente. Terceira coisa, né, a recusa em receber. Também é mora, no modo ou no lugar convencionado. Então, quando a pessoa não quer receber, também é um tipo de mora, é um tipo de responsabilidade. Né? Interessante isso, né? Quando a pessoa não quer receber. Isso pode acontecer? Pode. Haverá muitas implicações, né? Até porque, quem é o maior interessado na extinção da obrigação? Então, se a gente perguntasse para vocês aí, quem é o maior interessado, vocês responderiam credor ou devedor? Muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas acreditam que o maior preocupado com o fim da obrigação, com o recebimento da obrigação, é o devedor. Lê do engano. O maior preocupado com a obrigação é o... Desculpa, acho que eu falei errado, né? As pessoas acham que às vezes é o credor o maior interessado. Não, o maior interessado na obrigação é o devedor. Quem tem que pagar tem que ter mais preocupação do que quem tem para receber. Tá? Já vou explicar o porquê isso. Né? Então, a sociedade ela tem algumas lendas urbanas, né? Algumas coisas que ficam na cabeça das pessoas, a gente chega a achar engraçado. No final de semana passado, não esse, no anterior, eu estive, apesar da pandemia, eu estive em reunião com algumas pessoas, tal, e uma delas me fez uma pergunta muito interessante. Falou, eu comprei um bem, uma empresa, o dono da empresa morreu. Ela me perguntou na cara dura, mas eu tenho que pagar isso? Ele morreu? Eu falei, olha, fulana, independente da pessoa ter falecido ou não, você assumiu uma obrigação. Você tem que fazer sua parte. Ah, mas ele morreu. Ele morreu, mas ele tem herdeiros. Então, se você assume uma obrigação, você tem que cumprir essa obrigação. Então, na maioria das vezes, existem essas lendas urbanas de a pessoa tenta não querer pagar, querer se livrar, querer ter a coisa, mas não pagar por ela. Isso é uma excrescência na sociedade que a gente vive aí. Mas, volto a explicar a vocês. Quem tem que ter preocupação com o pagamento, muito maior do que quem tem para receber, é quem tem que pagar. Por que que ele tem que se preocupar em pagar, pessoal? Pelo seguinte, se eu não pago a dívida hoje, amanhã ela já vai ter certamente uma multa. Os contratos, de um modo geral, já prevêem as multas. Então, você fala, mas uma obrigação de R$ 100. Não, R$ 100 realmente, uma multa de 10% dá R$ 10. Mas se você tem uma obrigação aí de 2, 3 milhões para pagar, né, se você compra aí uma propriedade, uma fazenda, mesmo que você se comprometa a pagar em 2, 3 vezes, né, a cada safra, você vai pagar, mas se você tem uma primeira parcela de 2 milhões para pagar, 10%, 20% já é um valor considerável. Perfeito? Então,
Você, insisto, isso, né, pode parecer estranho, mas é o devedor, a pessoa que mais tem que se preocupar em pagar as suas dívidas, para evitar o encargo da mora, para evitar juros, a multa e a correção monetária. Que quanto maior a obrigação, por óbvio, maior serão os encargos também. Bom, mas como é que eu resolvo isso? Então, se por acaso, isso é importante vocês prestarem atenção, ó, se por acaso o devedor quer pagar e o credor se recusa por algum motivo a receber, não quer receber, né, porque não é o valor acordado, não é a quantidade acordada, não é a data combinada. Se por acaso eu tenho essa recusa for uma recusa injusta, aí eu vou poder propor a ação de consignação em pagamento, né, que nada mais é do que consiste no depósito judicial ou em estabelecimento da coisa devida. Perfeito? Então, isso aí é a consignação em pagamento. É o depósito judicial ou o depósito bancário da quantia da coisa devida. Isso está lá no Código Civil. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Então, essa forma de pagamento ela está prevista não apenas pelo Código Civil, mas também ela tem lá, ela também é prevista pelo Código de Processo Civil. Avançando. Então, só lembrando, né, tanto o Código Civil quanto o Código de Processo traz regras em relação à consignação em pagamento. Aqui, vocês devem conhecer as duas, embora eu vá focar principalmente aqui nas regras do Código de Processo Civil. Vou mencionar algumas fundamentais do civil, mas o processo é a grande meta. Pois bem, a consignação em pagamento então, é uma forma indireta do devedor se livrar da obrigação, independentemente da acordância. Então, essa é a sacada aí da ação de consignação. Você paga, querendo o outro ou não receber. Eu trago um exemplo para vocês aí para ficar mais claro isso. Então, imagine a seguinte situação. A pessoa aluga um imóvel. E a locação de um imóvel, ela pressupõe um contrato, seja verbal ou seja escrito, pouco importa. Mas esses contratos, certamente, eles vão ter um prazo, 1 ano, 2 anos, que seja, mas anualmente existe uma coisa chamada o reajuste do aluguel. Então, todo ano o aluguel vai subir, vai ter o seu valor alterado. Né? Eu falo subir, mas isso não é verdade, vai ter o seu valor alterado. Ele é alterado, hoje o índice de locação é o IGPM. IGPM. Então, esse é o índice que a gente utiliza para reajuste dos aluguéis. IGPM ou NPC, agora estou na dúvida, hein? Que é IGPM, sim, que é utilizado para locação. Por que eu falei que reajusta e não falei aumentar sempre? Porque às vezes é raro isso acontecer, mas eu posso ter um índice negativo, por conta aí de uma deflação, por conta de uma recessão, aí eu posso ter um índice negativo, o aluguel vai reduzir de valor. Raríssimo disso acontecer, e é aí que dá a grande briga entre as partes. Então, às vezes, vencido o aluguel, vem um índice de reajuste. Às vezes, não há uma concordância entre inquilino e proprietário do valor desse índice. Às vezes, um acha que é lá 3,5, outro acha que é 5, e dá um desacordo. Nesse momento, então, eu tenho o dono do imóvel, né, o credor, se recusa a receber o aluguel, porque entende que o valor devido seria maior em razão da época do reajuste. Então, às vezes, eu quero pagar, mas ele não quer receber. Mas por que ele não quer receber? Porque ele acha que eu devo mais do que aquilo que eu entendo como valor devido, porque está vendo que é um desacerto aí em relação ao índice que vai ser aplicado ao nosso contrato. Bom, e aí? Como é que isso está disciplinado? Então, lá no Código Civil, eu vou encontrar as regras da consignação do 334 ao artigo 345 e no Código de Processo do 539 ao 549. Então, é importante vocês lerem esses dispositivos legais para poderem compreender a estrutura de uma ação de consignação em pagamento.
quando a gente vai focar ali no Código de Processo, no Código Civil, está lá, para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram em relação às pessoas, ao objeto, o modo, o tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Então, o que acontece, pessoal? Ninguém é obrigado a receber no tempo ou na forma diferente daquilo que foi pactuado. Se eu pactuei em pagar um valor de R$ 5.000, 4.999 não são R$ 5.000. Eu não sou obrigado a receber valor diferente. Se eu combinei R$ 5.000, ele me aparece lá com um relógio que vale 50 mil, não sou obrigado a aceitar. Eu combinei R$ 5.000. Você fala, mas professor, um relógio vale 50. Ok, ele pode até valer 50, mas você consegue vender esse relógio? Você consegue algum comprador por ele? Então, eu não quero ter a dor de cabeça de procurar alguém para comprar o relógio. Eu quero R$ 5.000 para poder gastar. Eu quero R$ 5.000 para pagar uma outra obrigação. Então, ninguém é obrigado a receber coisa diferente daquilo que combinou, nem que seja mais valiosa. Não tenho essa obrigação. Então, isso é importante, né, que para que ocorra a consignação, tem que estar bem pactuado e eu tenho que querer pagar da forma que for pactuado e o credor está se recusando a receber. Bom, como que isso aí vai funcionar, né, lá dentro da minha estrutura processual? Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou da coisa devida. Aqui eu não quero aprofundar agora, ainda pelo menos, mas só destacar para vocês aqui uma legitimidade, que a gente chama de legitimidade extraordinária. Olha só, deixa eu mudar a cor aqui. Uma legitimidade extraordinária. Aqui, ó, ou terceiro requerer. Então, pode acontecer que uma terceira pessoa proponha a ação. É aquela da legitimidade extraordinária. Né? Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Aqui eu estou numa situação em que a lei autoriza. Vamos dar um exemplo concreto disso daqui. Então, vou pegar aqui os dois nomes que estão no nosso fórum aqui, nosso chat. A Priscila vai viajar e tem que pagar um aluguel. Como ela vai estar viajando, ela vai deixar lá a Rosângela encarregada de fazer o pagamento. A Rosângela, na hora que vai pagar, o credor não quer receber, aí a Rosângela, que não é a devedora do aluguel, não é a credora, mas é apenas a pessoa responsável pelo pagamento, ela vai poder fazer essa consignação para evitar os encargos da mora. Claro que hoje em dia isso é mais difícil de acontecer por conta das transferências eletrônicas, né? A gente falava agora há pouco do dinheiro de papel que está sumindo. Então hoje é fácil, em qualquer lugar do mundo que eu estiver, com o meu aplicativo do banco, eu vou lá e transfiro os valores para quem eu quero, para onde eu quero, né? Mas antigamente não era tão simples assim, ok? E eu também, a ação de consignação em pagamento, ela pode ser utilizada para qualquer obrigação, que poderá ser dinheiro ou entrega de uma coisa. É claro que nós estamos focando aqui a questão do dinheiro por enquanto, já vocês vão entender por quê, mas não é necessariamente dinheiro para consignar em pagamento. Pois bem, mas o que o Código Civil me traz como regras? Está lá, né? Eu posso consignar se o credor não puder ou sem justa... Vamos de novo. Se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. Então, se o credor não quiser receber, não puder receber ou não quiser dar quitação, você também pode usar a consignação em pagamento. Então, às vezes a pessoa não quer dar o recibo. Você quer pagar, mas o outro quer dar o recibo. Então, como é que eu vou provar depois o pagamento? Segunda, se o credor não mandar receber a coisa. Então, eu tenho as obrigações propter, como é que é? Esqueci a palavra agora. São as portable, né, portável, ou querable, que a pessoa vai buscar. Então, se ficou pactuado que o credor
é quem vai buscar a coisa. Se ele não for buscar a coisa no tempo devido, eu tenho que fazer a consignação. Então, aqui, vamos ter que sair um pouco do dinheiro. Bom, podemos ficar no dinheiro também. Se a pessoa ficou de buscar o dinheiro comigo e não veio buscar, eu não vou poder ficar com esse dinheiro. Eu preciso ir lá e fazer a consignação. Por quê? Senão depois o contrato que eu tenho com essa pessoa, ele pode impor multas para mim, pode impor outras obrigações, ok? É muito comum, já vi isso acontecer mais de uma vez, compra e venda de gado. A pessoa comprou o gado, ficou de ir na fazenda retirar e não foi retirar. E aí dá um problema danado. Há pouco tempo mesmo, meu primeiro sogro, ele comprou uma fazenda no Mato Grosso, a fazenda era de gado, e combinou com o antigo proprietário que ele ia retirar o gado porque ele ia plantar soja. Pois, pois demoraram mais de 40 dias para retirar o gado, atrasou a colheita dele, foi uma maior discussão lá em cima desse gado que a pessoa não foi buscar na época devida. Ainda, outra hipótese, se o credor for incapaz de receber, então, ou declarado ausente, não tiver como pagar, também é passivo de consignação em pagamento. Se houver dúvida sobre quem deva receber, então imaginemos aí que houve um falecimento, o credor morreu. É aquela pergunta que me fizeram a semana passada. O credor morreu, tem que pagar? Tem, mas vou pagar para quem? Você vai pagar para os herdeiros. Ok, mas quem são os herdeiros dessa pessoa? Como é que vai fazer? Algum tempo atrás, bastante tempo atrás, eu era estagiário ainda no escritório, 20 anos atrás, para ser mais ou menos preciso, foi liberado um grande dinheiro, valor que seria hoje uns 2 milhões de reais, para um cliente nosso. Problema, o cliente desapareceu. Era uma empresa, a empresa sumiu, os sócios sumiram também, e aí, o que fazer com esse dinheiro? Fazer o que com esses 2 milhões? Nós fomos e fizemos uma consignação em pagamento. Depositamos em juízo esse valor para que o cliente depois não imputasse a nós responsabilidade pelo dinheiro dele. Então, isso pode acontecer. São coisas estranhas e difíceis, mas acontecem. E terceiro, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Então, às vezes, lá você tem que pagar uma dívida e essa dívida tem uma discussão ali, os herdeiros, por exemplo, estão discutindo sobre esses bens. Então, se houver pendências judiciais, eu também posso lançar mão da ação de consignação em pagamento. Bom, indo para a parte mais prática, mais processual, o que eu vou poder consignar? Bom, eu posso consignar qualquer coisa, na verdade, dinheiro ou outras coisas. Eu tenho as chamadas obrigações fungíveis, que é dinheiro, Fungível é quando ela pode ser trocada por outra da mesma espécie e qualidade sem problemas. Então, se você vai me dar 100 reais, ou 2 notas de 50, ou 5 de 20, está tudo certo. O valor continua sendo o mesmo, por isso ela é fungível. Eu tenho as obrigações infungíveis, que é, por exemplo, uma obra da Mona Lisa. Não pode ser substituída. É aquela obra que foi pactuada. Eu tenho coisas móveis, por exemplo, um carro. Eu tenho bens imóveis, que são casas. Mas é importante lembrar que, para que haja consignação, a obrigação deve ser líquida e certa. Eu devo saber o que eu tenho que pagar e quanto eu tenho que pagar. Às vezes, é claro que eu tenho discussão sobre a liquidez, sobre o valor, mas aí isso vai ser discutido dentro do processo. Importante isso aqui, não cabe a consignação em pagamento por obrigação de fazer ou não fazer. Uma coisa óbvia, como é que eu vou consignar uma coisa que eu tenho que fazer? Eu preciso construir um muro. Como é que eu vou construir um muro? Eu tenho que pintar uma casa. Como é que eu vou depositar isso em juízo? Não tem jeito. Então, já anota aí, consignação não cabe para a obrigação de fazer e não fazer. Ela é vedada, não tem lógica, ok? Cabe nas obrigações bilaterais e é óbvio, cada um tem que ter cumprido a sua parte. O credor não pode exigir que eu pague se ele ainda não me entregou a coisa. Eu vou lá na concessionária, você não pode exigir que eu pague se ela não tem um carro para me entregar, ok? Então, isso são, digamos assim, requisitos fundamentais, básicos,
para que exista uma ação de consignação em pagamento. Sem isso aí, não é possível. Quanto à consignação em pagamento, eu tenho as modalidades dela, né? Basicamente, nós temos a judicial, aquela que é feita em juízo, e eu tenho a extrajudicial, ok? Aqui eu chamo a atenção de vocês que a partir de agora eu vou começar a falar da consignação extrajudicial. A judicial certamente falaremos na próxima aula, mas hoje o nosso foco é a extrajudicial. Pois bem, todas as vezes que a gente tem essa expressão extrajudicial, né, que separa aqui, o extrajudicial significa que é fora do juízo. Eu não vou precisar de um processo de petição inicial, citação, contestação, mas eu tenho, mesmo sendo extrajudicial, uma forma de realizar a consignação em pagamento. Se preferir, né, tira aqui a expressão ação, fica até mais compreensível, para poder realizar a consignação em pagamento. Essa consignação em pagamento, ela entra fortemente dentro do ordenamento jurídico em 94. Em 94, o Código de Processo Civil teve uma grande alteração, e nessa grande alteração ele passou a prever, então, a possibilidade da consignação em pagamento extrajudicial. Embora ela não fosse uma coisa nova, já em 79 eu tinha essa previsão. Claro que para uma legislação muito específica, que era o parcelamento do solo urbano, né, as questões de loteamento tinham essa previsão. Mas não era só isso, eu também tinha essa previsão, alguma coisinha lá no direito tributário, mas dentro do Código de Processo Civil ela entra fortemente aqui em 94. Eu trouxe aqui a legislação do parcelamento de solos urbano, né, essa 6766 de 79, só para destacar, ó, que ele já previa lá no 33 a possibilidade de importâncias depositadas pelo devedor no registro de imóveis. Então não era no banco, era no registro de imóveis, ó. No 38, efetuará o depósito das prestações devidas lá no registro de imóveis. Então, se a pessoa comprou um bem loteado, né, esses parcelamentos solo urbano que a gente vê aí, tanta propaganda a respeito disso, pode ser feito pagamento lá no registro de imóveis. Então, como se diz, já havia lá essa possibilidade. E o interessante é que se você não fizesse esse pagamento, tentasse fazer esse pagamento lá no registro, você não poderia buscar o judiciário, porque lhe faltaria o interesse de agir. Você tem que cumprir aquilo que estava lá na legislação. Hoje, atualmente, no novo código, como que funciona isso, pessoal? Então, hoje, pelo novo Código de Processo Civil, eu posso fazer um depósito bancário. Esse depósito pode ser feito num banco oficial, na cidade do pagamento. Se a cidade, por exemplo, não tiver o banco, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer o banco na sede da comarca. Então, eu tenho que estar lá, vamos imaginar, não sei, tá? Paissandu. Paissandu é uma cidade vizinha aqui. Vamos imaginar que lá não tenha Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Não seja um banco oficial. Ele pode ir em qualquer banco para fazer essa consignação, ok? Mas daqui a pouquinho eu vou detalhar mais isso. Só para a gente entender aqui, quando se fala em consignação extrajudicial, a gente está fazendo aqui, deixa eu até explicar esse slidezinho aqui, eu estou levando o depósito no banco para evitar levar lá para o Poder Judiciário. Seria uma forma mais simples de cumprir essa obrigação. Legal, dentro da legislação, embora de uma forma mais simples. Mas, por óbvio, não é qualquer coisa que eu vou poder. Eu tenho que ter a certeza de quem é o credor. Tenho que saber certinho para quem que eu vou pagar. Então, eu devo para a Priscila. Priscila Schneider Franco. Eu sei que é para ela que eu devo. Nome e sobrenome. Por quê? Se houver dúvida a quem que eu vou pagar,
se eu não sei se eu pago para Priscila ou se eu pago para Rosângela, se eu ficar na dúvida, bom, na dúvida daí eu vou ter que buscar a ação judicial. Eu não posso fazer um depósito bancário se eu não sei certinho para quem que eu vou pagar, ok? Se houver dúvida, eu vou precisar, então, aí sim, se houver dúvida, eu vou ter que buscar a judicial. Segundo pressuposto, capacidade civil. Então, se eu vou pagar, eu tenho que ser pessoa maior e capaz. Não tem outra condição. Se tem que pagar para uma empresa, a empresa tem que estar regular. Então, isso são pressupostos para que eu possa fazer a consignação. A consignação pode ser contra uma pessoa física ou contra uma pessoa jurídica. Não há nenhum problema nisso. Terceiro, o credor tem que ser solvente, né? Se for uma empresa, ela for falida, se ela estiver em processo de falência, eu tenho que fazer a via judicial. Se for um insolvente, como eu expliquei acho que na aula passada, na anterior, insolvente é aquele que deve mais do que o patrimônio que ele tem. Se isso acontece, aí eu tenho que buscar a via judicial para poder cumprir a minha obrigação. E ainda, é claro, certeza do objeto. Eu tenho que saber o que eu tenho que pagar. No caso da extrajudicial, tenho que saber qual é o valor que eu tenho que efetuar, que eu devo para a pessoa para poder efetuar esse pagamento, ok? Bom, quando se fala da extrajudicial, nós temos o procedimento. O que eu vou fazer? Primeira coisa, pessoal, primeira providência, e agora é processo civil puro, agora é puro processo civil, agora a atenção de vocês tem que ser triplicada. Primeira coisa que eu vou fazer é o depósito. Então, nós temos que estar tratando, por óbvio, de obrigação em dinheiro. A consignação em pagamento extrajudicial só pode ser utilizada para obrigação em dinheiro, ok? Isso aqui não está dando certo essa cor. Tem que ser em dinheiro a obrigação. Se for outro tipo de obrigação, eu vou ter que utilizar a consignação em pagamento judicial. E aí, o que eu vou fazer? Esse depósito em dinheiro deve ser feito num banco oficial, onde houver, como eu disse agora há pouco, a Caixa ou o Banco do Brasil. Se no local eu não tiver um banco oficial, serve qualquer banco. Mas isso aqui, pessoal, quando for fazer, tem que tomar muita atenção, porque às vezes o próprio banco ele tem dificuldade disso aqui. Como não é uma coisa do dia a dia, você tem que ir no gerente, explicar para o gerente, ó, gerente, tem que ser feito assim, assim, você tem que dar uma aula, às vezes, de processo para a pessoa, para você conseguir explicar para o gerente como é que isso funciona. Hoje até está mais comum, tem muitas normativas dos bancos explicando isso. Eu tive a satisfação, a sorte, porque eu me obriguei a aprender muito sobre isso, quando a lei entrou em vigor lá em 94, eu fazia estágio e o chefe do escritório falou, ó, vai lá fazer a consignação. Na verdade, nem ele sabia me explicar direito como era, porque estava começando a legislação agora. Fui lá no banco, aí eu, o gerente e a lei debaixo do braço, entramos no entendimento de como fazer isso. Como eu disse, hoje está mais fácil, mas ainda assim tem que ser muito preciso com o gerente para dizer o que você quer. E agora uma coisa diferente, ó. Você vai fazer o depósito e você vai avisar o credor que você fez o depósito. Importante isso. Então, você deposita o dinheiro e avisa ao credor que você fez esse depósito. Como é que você vai avisar esse credor? Vai ligar para ele? Não. Você vai enviar para ele um AR, um aviso de recebimento informando o depósito e, atenção, informando que ele tem 10 dias para se manifestar, se ele concorda ou se ele recusa. E olha que interessante, ele tem que recusar para o banco, não é para você. Ele tem que dizer lá no banco, não quero receber porque o valor está pequeno, o valor não está correto. Não vou receber porque não é no prazo certo. Se ele não quer receber, ele tem que informar ao banco que ele não tem interesse. Então, só para a gente recapitular, então eu tenho, primeira coisa, o depósito, depois do depósito eu tenho a ciência do credor, né, e lá na ciência, ó, eu destaquei aqui,
ele tem o prazo de 10 dias para recusar. Então, mais uma vez, depósito, ciência do credor e os 10 dias lá para ele oferecer a sua recusa, ok? E olha que interessante isso aqui, ó. Muita atenção agora. Sem recusa, fica o devedor liberado da obrigação, ficando a coisa depositada em nome do credor. Então, olha que interessante, você foi pagar o aluguel, a pessoa se recusou a receber o aluguel, você vai até o banco, deposita o valor do aluguel, avisa ela que foi feito o depósito, ela tem 10 dias para dizer que não concorda com o valor. Se ela não falar nada, o aluguel está pago. Você está liberado da obrigação. A obrigação foi considerada cumprida. Daí o que a gente fala da agilidade, daí que a gente fala da simplicidade da consignação extrajudicial, né? Agora, se por acaso ele recusar, né, isso pode acontecer, olha só, com a recusa por escrito ao banco, o devedor terá, né, agora quem tem que pagar, terá um mês para propor uma ação judicial agora da consignação em pagamento, anexando na inicial o comprovante de depósito, ok? Uma dúvida que tem aí na doutrina e na legislação, mas essa recusa tem que ser motivada? Precisa dizer por que não quero receber? Né, porque o valor está pequeno, o valor está maior? Há uma dúvida aí. Eu recomendo, quando chega para mim, que esclareça desde já os motivos que não levaram ao recebimento. Mas, pela letra da lei, basta a recusa. Mas eu oriento meus clientes a que deem um motivo, sim, não só não quero receber. Não quero receber, vírgula, por causa disso, disso, disso e daquilo. Perfeito? Então, mais uma vez, olha só, foi feito depósito, ciência do credor, 10 dias para ele oferecer a recusa. Se ele ofereceu a recusa, eu vou ter um mês para propor a ação judicial. Aí, olha só, aqui aquela dúvida, um mês, quando a gente estudou prazo, a gente aprendeu isso, um mês é igual a 30 dias? Não. Um mês é um mês, não são 30 dias, dá a diferença. Se você pegar lá o mês de fevereiro, que são apenas 28 dias, daria lá uma diferença muito grande. Então, qual é o prazo para propor ação? O prazo para propor ação é um mês, não são 30 dias. Né? Fique muito atento a isso, ok? É claro que não proposta a ação, em um mês, o depositante pode ir lá e levantar o dinheiro que ele colocou, ficando sem efeito a consignação, né? E ficando sem efeito a consignação, também, é claro, não foi feito o pagamento, e aí vai ter toda aquela discussão do encargo de mora. Importante anotar isso, pessoal. A consignação extrajudicial ou ação de consignação, ela evita os encargos da mora, ela evita ao aumento da dívida. Então, daí a importância desse pagamento. E é claro, se você depositou no banco, o credor falou que não aceitou, e se em 30 dias você fizer a ação, ok, você não vai ter que pagar mais encargos, o dinheiro já está depositado lá. Agora, se em 30 dias você não propor a ação, mesmo que você esteja certo, mesmo que o credor esteja criando obstáculo indevido, mesmo que você esteja correto, você vai ter a obrigação de pagar as suas dívidas com os encargos. Perfeito? Então, na verdade, essa é a consignação extrajudicial. Ela é bem simples, ela não traz grandes dificuldades para nós dentro do Poder Judiciário. O problema, na verdade, será se houver necessidade da ação judicial. Aí sim a coisa vai ficar mais burocratizada. Perfeito? Uma última discussão que existe, a legislação de locação, a 8245 de 91, ela também traz lá algumas regras, né? Na ação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios de locação, mediante a condição de ser observado o seguinte. Então, ele traz algumas regras lá da locação. A dúvida é, o Código de Processo Civil serve para locação de aluguéis? Porque os aluguéis têm lei própria? Hoje, pessoal, pacificou. Hoje, o entendimento é que mesmo a ação de consignação em pagamento do procedimento especial, lá do artigo 540 e pouquinho do Código de Processo, é aplicável mesmo para as
locações. Então, tinha muita dúvida sobre se essa lei se aplicava também à locação ou se a locação tinha que seguir o seu regramento próprio. Hoje pacificou, né? Hoje o entendimento é que mesmo para aluguéis é cabível a consignação extrajudicial, ok? Então, essa é a nossa consignação extrajudicial. O mais importante a sabermos dela é esse esqueminha aqui, que eu vou passar mais uma vez, ó. Fácil depósito num banco, oficial onde houver, depósito tem que ser em dinheiro, só serve para esse tipo de obrigação, avisa o credor por AR, manda uma carta para a casa dele, ele tem 10 dias para recusar. Essa recusa não é feita para o credor, essa recusa é feita no banco, ok? O banco é que vai ter que ter lá um cadastro. Ah, mas como é que eu vou saber se houve recusa? Você vai ter que voltar no banco em 30 dias e perguntar, banco, trouxeram para cá a correspondência? Me avisaram vocês aí que vão sacar o dinheiro ou não vão sacar? Se não falaram nada, considera-se quitada a obrigação, você está tranquilo. Agora, se ele recusou, você terá um mês para propor a ação. Não são 30 dias, né? A gente já falou disso. São um mês para propor esta ação judicial. Ok? Então, uma pergunta que podem fazer, mas eu sou obrigado a fazer a extrajudicial para propor ação judicial? Não, você não é obrigado a utilizar a extrajudicial. Você pode começar a tua ação judicial diretamente, sem passar pela extrajudicial. Não é pré-requisito, né? A extrajudicial não é pré-requisito para judicial. A gente fomenta muito a extrajudicial por conta da simplicidade, por conta da agilidade do custo, você não tem que pagar custas, né? Você vai lá e faz um depósito bancário puro e simples e está resolvido o seu problema. Ok? Então, essa aí é a ideia da ação de consignação em pagamento. Como eu disse a vocês, nós vamos trabalhar hoje com a extrajudicial. Perfeito? E a judicial fica aí para o nosso próximo encontro. Ok? Então, pessoal, nosso tema de hoje era esse. E mantendo aí a nossa regrinha de sempre. Ok? Fico à disposição de vocês. Quem não tiver pergunta, fica à vontade para ir lá responder o nosso formulário. Ok?